Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar fazendo a resenha do livro Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos, do grande professor Jesus Huerta de Soto. Antes de tudo, eu gostaria de avisar que se você depois estiver querendo adquirir esta obra aqui, você fazer a gentileza de comprar pelo link do canal na Amazon, pois assim eu ganho uma pequena comissão e você não tem nenhum custo adicional e você ajuda que eu tenha mais tempo de fazer vídeos como esse, ou você pode fazer uma pequena doação no link na descrição, né? Na descrição, no link não, no Pix na descrição. Eu também gostaria de estar informando que eu vou dar uma lida em umas pílulas que eu coloquei aqui em alguns momentos. Normalmente eu faço tudo de cabeça, no improviso, porém como esse livro é grande, ele tem 736 páginas, né, muita coisa, 736 páginas, então eu vou estar dando uma lida para ver se eu não esqueço de nada, porque eu acho que é um assunto muito importante, né, o livro ele fala basicamente sobre teoria monetária, principalmente teoria monetária austríaca, e em especial sobre a teoria austríaca dos ciclos econômicos. O primeiro capítulo do livro, né, o professor de Soto basicamente vai fazer uma crítica jurídica às reservas fracionárias. Na verdade, ele inicia, né, explicando o que são bens fungíveis, o que é um bem não fungível. Depois ele vai estar explicando a diferença de um contrato de depósito, né, um contrato em que você contrata um banco para que ele guarde o seu dinheiro, para um contrato em que você empresta o seu dinheiro para o banco e o banco meio que serve como um intermediário e empresta o dinheiro que você emprestou para outra pessoa, né? E assim o banco ele cobra uma taxa, ele acaba gerando um lucro empresarial puro, né? Então, basicamente, ele vai estar explicando essas coisas, etc. E ele vai falar qual é o problema da reserva fracionária e que, utilizando argumentos jurídicos, vale lembrar que o professor de Soto, embora ele seja um economista e PhD em economia, ele também é PhD em direito, né? E ele vai usar principalmente o direito clássico romano, né, para para mostrar como a reserva fracionária não se encaixa nos princípios tradicionais do direito. Pelo menos é isso que o professor de Soto vai argumentar durante o livro. Eu ainda não tenho uma opinião formada, embora tenha gostado muito da argumentação do professor, e por isso ele meio que me convenceu. Mas como todos sabem, né, que me acompanham, eu estou sempre aberto a mudar de ideia. Inclusive vou estar lendo depois os livros do professor Selgin e do professor White, que o de Soto critica a visão deles aqui nesse livro, mas eu vou estar lendo até para conhecer o outro lado, né? Lembrando que o professor White e o professor Selgin também são contra a existência de um banco central, mas eles são a favor da reserva fracionária. O segundo capítulo, né, inclusive vou dar isso aqui, ele mostra casos em que ocorreram a violação dos princípios tradicionais do direito, ou seja, casos de bancos, né, que praticaram reserva fracionária e quais foram as consequências para esses bancos, né? Ele vai mostrar ao longo da história diversos exemplos, né, e ele vai mostrar quais foram as consequências para esses bancos e para a sociedade em geral. Então aqui nesse capítulo a gente vai ter exemplos da Grécia, de Roma, né, da Baixa Idade Média, etc. Então a gente vai ter diversos exemplos. Ele vai falar sobre o Banco dos Médici, né, e eu acho que esse capítulo talvez seja um dos mais interessantes, porque ele acaba juntando teoria econômica, ciência jurídica e história, né? Então é um capítulo muito rico. O capítulo 3, ele basicamente vai falar sobre as tentativas que se fizeram ao longo da história e que se fazem até hoje para tentar fundamentar juridicamente o processo de reserva fracionária. E aí ele vai criticar, né, todas essas defesas que fizeram. Então ele vai mostrar quais foram as defesas, etc. E um caso interessante é que ao longo desse livro, né, se eu não me engano, no próprio capítulo 2, ele vai estar falando sobre o Banco de Amsterdã, que é um banco super tradicional, em que durante mais de 100 anos, né, ele conseguiu operar com um coeficiente de caixa
próximo do 100%, ou seja, o dinheiro depositado ele ficava lá guardado e o banco cobrava, né, para guardar esse dinheiro. Inclusive teve uma crise na Europa, não vou me recordar exatamente qual foi, né, no livro aqui tem detalhes, então eu recomendo fortemente que vocês leiam, não vão apenas pela minha explicação, até porque eu vou tentar passar rapidamente pelos capítulos, né? Simplesmente isso aqui é uma resenha, não é um estudo detalhado. O estudo detalhado já foi feito pelo professor De Soto. Olha a grossura do livro. E outro ponto interessante é a quantidade de fontes que é utilizada pelo professor. Se não me engano, tem 50 páginas só a bibliografia do livro, né? E na bibliografia ele cita diversos pensadores, diversos historiadores, né? E entre economistas que ele cita, tem o Keynes, o Friedman, né? Claro, o Keynes, por exemplo, ele cita ao longo do livro como uma crítica, enfim. O Friedman, ele cita tanto positivamente em alguns pontos como criticando em outros, ele cita muito Hayek, o Rothbard, o Mises, né? Enfim, é um livro bem rico, é um estudo muito detalhado. E, basicamente, no capítulo 2, ele vai dar esses exemplos históricos, né? Que eu falei anteriormente. E no capítulo 3, ele vai estar criticando as tentativas de fundamentar juridicamente o sistema de reserva fracionária e o sistema de banco central com reserva fracionária, os dois sistemas, né? No capítulo 4, o professor De Soto ele vai mostrar qual que deveria ser um verdadeiro papel de um banco, né, na questão do empréstimos, onde ele seria um intermediário, então você deixaria o seu dinheiro no banco, ele te pagaria um juros, né, por você estar emprestando dinheiro para o banco, e o banco iria emprestar o dinheiro que você deixou no banco para um terceiro, né? Então, basicamente, o banco teria essa função. Você pegava seu dinheiro, emprestava para o banco, e o banco fazia a função empresarial, ou seja, o banco pegaria e emprestaria um dinheiro que advém do aumento da poupança voluntária. Depois ele vai falar um pouquinho de como funciona as reservas fracionárias, né? Depois do professor De Soto falar qual deveria ser a função do banco, né? Na questão dos empréstimos, que deveria ser como um intermediário entre os poupadores, né, e os investidores, né, onde as pessoas pegariam o dinheiro emprestado do banco, etc. E o banco pegaria emprestado o dinheiro das pessoas que praticam a poupança. Ele fala um pouquinho sobre como que os bancos fazem para criar crédito do nada, né? E esse crédito do nada o banco faz através das reservas fracionárias e ele explica todo o processo de expansão de crédito, ele faz a conta do multiplicador bancário, né, que inclusive o multiplicador bancário ele é ensinado em diversos manuais de economia, né, etc. Então ele vai colocar a fórmula, ele faz a conta com a gente, né, depois ele faz uma crítica. Então é um capítulo bem interessante nesse sentido. A reserva fracionária, como eu já disse, basicamente você, vamos supor que você deixe 1 milhão de unidades monetárias, né? Vamos supor de reais. Você deixa 1 milhão de reais na sua conta corrente no banco, né? O banco ele vai precisar deixar guardado apenas, supondo, né, que a reserva fracionária seja de 10% para facilitar o raciocínio, o banco ele só precisa deixar 100 mil reais em caixa e os outros 900 mil ele pode emprestar e cobrar juros, né? O grande problema é que esse dinheiro ele era para estar disponível o tempo todo para você, só que no caso das reservas fracionárias o banco emprestou, né, esse dinheiro. Então dessa forma o banco ele cria crédito do nada, sem um aumento da poupança voluntária da sociedade. E segundo a teoria austríaca, né, e principalmente segundo o que o professor De Soto explica ao longo do livro, esse é o principal fator que causa os ciclos econômicos, né, essa expansão, ou melhor, essa manipulação monetária. Então o professor De Soto ele vai explicar todo esse processo no capítulo 4 de expansão de crédito sem o aumento da poupança voluntária. E no início do capítulo ele vai mostrar qual deveria ser o verdadeiro papel do banco, né? Bom, os dois capítulos onde o professor De Soto meio que ele se propõe a explicar, né? Todo o livro tem a ver com a teoria austríaca dos ciclos econômicos, mas os dois capítulos onde o professor De Soto
se esforça para explicar a teoria austríaca dos ciclos econômicos, é o capítulo 5 e 6, especialmente esses dois, né? E principalmente no capítulo 5 ele vai estar falando um pouquinho sobre a questão da teoria austríaca do capital, né, que foi originalmente desenvolvida pelo grande economista von Bawerk, e inclusive eu já tenho um vídeo sobre quem foi o von Bawerk, eu já tenho um vídeo sobre a teoria do capital, onde eu uso para explicar os princípios, né, presentes na teoria do capital, o exemplo do Robinson Crusoe. Inclusive o professor De Soto, nesse livro, ele também utiliza o exemplo do Robinson Crusoe, porém o professor De Soto ele utiliza o exemplo do Robinson Crusoe colhendo amoras, o quanto eu, assim como o professor Ubiratã na obra Ação, Tempo e Conhecimento, utilizo o exemplo do Robinson Crusoe pescando peixes. Porém, o princípio é bem parecido, na verdade o princípio é o mesmo, né? Apenas mudei, em vez de estar pegando amora, estar pegando peixe. Então é um vídeo que eu recomendo que vocês assistam, né? Ele também vai estar explicando a teoria dos juros, né? A teoria dos juros que foi desenvolvida por diversos teóricos, né? Entre eles a gente pode destacar o von Bawerk e posteriormente o Knut Wicksell. Inclusive o Wicksell que criou o termo taxa natural de juros, se eu não me engano. Inclusive eu já tenho um vídeo falando sobre juros também, se você quiser entender a teoria dos juros. Então, basicamente, ele vai estar explicando todas essas teorias que são importantes para a compreensão da teoria austríaca dos ciclos econômicos. E depois ele vai estar explicando a teoria austríaca dos ciclos econômicos, onde a teoria austríaca defende que o que causa os ciclos econômicos é a manipulação monetária e principalmente a expansão monetária sem o aumento prévio da poupança voluntária da sociedade. Também vai falar muito sobre o Banco Central, ele vai fazer críticas ao Banco Central, né? Ele vai mostrar qual é o papel do Banco Central em toda essa expansão de crédito, né? Em toda essa manipulação monetária, né? Ele vai mostrar o papel do Banco Central e vai criticar o Banco Central de forma geral. Tá? Ele vai criticar muito o Banco Central, ele fala ao decorrer do livro que ele é a favor da extinção dos bancos centrais, né? Não é apenas ele que é a favor, muitos economistas são, como George Selgin, White, ele, né, o Jesus Huerta de Soto, o Rothbard, entre muitos outros. De forma resumida, essa é a explicação austríaca, né? Aí, claro, existe como que faz isso, manipulando juros, etc. Enfim, inclusive para que você compreenda melhor a teoria austríaca dos ciclos econômicos, eu recomendo um vídeo. Na verdade, eu recomendo esse livro, né? Mas, assim, se você quiser uma versão resumida, tem um vídeo no Fraser Institute, de 2 minutos, onde ele explica bem resumidamente a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Porém, eu acho que se você realmente quiser entender, tu vai ter que, infelizmente, ou felizmente, né? No meu caso, porque eu gosto de ler, você vai ter que sentar e ler esse livro. De preferência, ler o livro inteiro, eu sei que ele é muito grande, mas se você realmente quer compreender ou ter uma visão nova sobre as crises que ocorreram diversas vezes ao longo da história e que sempre está ocorrendo, né? Em 2008 a gente teve uma crise novamente. Inclusive, isso é interessante que no capítulo 6, o professor De Soto ele traz diversos exemplos, né? Inclusive ele traz exemplos empíricos da teoria austríaca dos ciclos econômicos, ele mostra estudos empíricos, inclusive referencia eles, né? Faz pequenos resumos dos estudos e referencia. Então, se você quiser ter uma base mais empírica, etc., então, esse livro aqui ele vai te mostrar, principalmente no capítulo 6, vou até ver aqui a página para vocês, 403 da edição brasileira, 403. Então, eu recomendo que vocês leiam se vocês tiverem interesse nesse tema. O professor De Soto também vai fazer uma crítica muito rica, né, à teoria monetarista, né? Então ele vai estar criticando Milton Friedman, o Fischer, né, principalmente. Então ele vai estar fazendo uma crítica a essa escola de economia, a escola monetarista de economia, e também vai estar criticando outras escolas. E na crítica que ele faz aos monetaristas, a gente pode ver que ele critica principalmente como os monetaristas explicam as crises, né? Então ele vai por detalhes, então ele vai citar o Fischer, vai citar o Friedman, vai explicar
o que a escola pensa e por que, na interpretação dele, essa escola de economia ela está equivocada e por que a explicação Milton Friedman dá sobre a causa das crises, principalmente o Milton Friedman, né? Quem não conhece a versão do Milton Friedman sobre o que causou a Grande Depressão de 1929, eu recomendo a leitura de um livro que eu já fiz resenha aqui, que é o livro Livre para Escolher. Ele tem um capítulo inteiro onde ele explica a versão dele sobre o que causou a crise de 29. Né? Ele também tem um programa chamado Livre para Escolher, que tem aqui no YouTube, né? E esse programa que tem no YouTube, ele tem um episódio que é especialmente sobre a crise de 1929, que eu também recomendo que vocês assistam. O professor De Soto também vai fazer uma crítica sobre a teoria da escola das expectativas racionais, né? Então ele vai criticar o Robert Lucas, etc. Então ele vai fazer uma crítica. Lembrando que não é uma crítica à pessoa do Robert Lucas e dos outros membros dessa escola, é uma discussão teórica, né? Então, obviamente, existe muito respeito por parte do autor, né? Porque a gente precisa perceber que quando a gente tem uma discordância em relação à teoria a teoria que outra escola defende, isso é uma discussão teórica, né? E os economistas, como eu sempre falo aqui, eles discordam de diversos pontos, né? Inclusive, tem uma brincadeira que diz que se você deixar 10 economistas numa sala, você vai ter 10 respostas diferentes para o mesmo problema. Então, é natural essas discussões e ela é boa, né? Debates pela busca da verdade são sempre benéficos. E o Robert Lucas, por exemplo, ele pode estar certo e o De Soto errado, né? Embora atualmente eu acredite, pelo que eu já estudei, que o professor De Soto está mais correto. E ele também faz uma crítica, claro, a Keynes e aos keynesianos, né? Até porque esse debate, inclusive, vem desde a década de 30, onde a gente teve o debate entre Keynes e Hayek, né? Onde eles tinham explicações para os ciclos econômicos muito diferentes, principalmente explicações sobre a crise de 29 bem diferentes. Né? Esse seria o capítulo 7. O capítulo 8 eu acho ele especialmente muito interessante porque ele vai estar, entre outras coisas, falando sobre o debate que existe entre as pessoas que defendem as diversas linhas, né? Tanto vai fazer uma crítica tanto às pessoas que defendem o sistema financeiro atual, tanto às pessoas que defendem um sistema financeiro com coeficiente de caixa de 100% com o Banco Central, como ele também vai estar criticando quem defende um free bank, só que com reserva fracionária, porque o professor De Soto, ele defende um sistema bancário livre, porém sem reserva fracionária, ou seja, submetido aos princípios tradicionais do direito, que ele expõe, né, quais são esses princípios nos primeiros 3 capítulos, como eu falei anteriormente nessa resenha. No capítulo final da obra, né, no último capítulo, capítulo 9, o professor De Soto ele vai estar mostrando uma proposta elaborada, dividida em 5 etapas. Ele é bem detalhista na proposta de como estar reformando o sistema financeiro para que seja possível existir um sistema financeiro livre, ou seja, sem banco central, com os bancos concorrendo entre eles, sem ter um órgão de planejamento central, que no caso seria o Banco Central, e que esse sistema financeiro esteja submetido aos princípios tradicionais do direito, ou seja, que eles operem com coeficiente de caixa de 100% em relação aos depósitos. O que quer dizer? Todo o dinheiro que você colocar no depósito, ele não vai poder ser emprestado, porque é um dinheiro que você vai estar pagando uma taxa, você vai ter que pagar uma taxa, obviamente, para que esse dinheiro seja guardado. E essa é a defesa que o professor De Soto faz no final. Como eu disse, é um assunto polêmico. Economia monetária, a parte monetária da economia, podemos dizer, a parte mais polêmica, onde os economistas mais discordam entre eles. Então, é bem interessante esse capítulo, essa proposta. O livro inteiro é muito interessante. Eu recomendo fortemente que você leia esse livro e leia livros com uma visão diferente da do professor De Soto, para que assim você possa chegar à conclusão que você
considerar a mais correta, né? Confesso que o professor De Souto foi bem convincente ao longo do livro, o que me permitiu aprender muito, né? Então, mesmo que um dia eu acabe discordando do professor De Souto, né, em relação à sua conclusão, após ler outros autores, eu posso acabar mudando de visão. E, de qualquer forma, eu agradeço a ele por ter elaborado esse estudo, porque ele me acrescentou muito intelectualmente. Lembrando que se você quiser ajudar o canal comprando essa obra, eu peço por gentileza que você compre pelo link da Amazon, que eu ganho uma pequena comissão e você não tem nenhum custo adicional, ou você pode ajudar o canal fazendo uma pequena doação. Lembrando que eu gasto muito tempo, tenho muitos custos para manter o canal, então você pode, se você quiser, estar ajudando o nosso projeto, fazendo uma doação no Pix que tem na descrição. E também convido você a conhecer a AppTime, que é uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento de sites e aplicativos em que eu trabalho. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.